Abandonado pela própria mãe e rejeitado pelo irmão, odiado pelo seu povo e ignorado por aquele que mais admirava, expulso do país que deveria chamar de lar e forçado a tirar a vida, talvez, da única pessoa que um dia amou, tudo em nome de um reino que jamais o acolheu. A trajetória do Loki é marcada não apenas pelo sofrimento, mas por uma solidão cruel, silenciosa, que o acompanhou por toda a vida. Por simplesmente ser diferente. Ainda assim, mesmo carregando cicatrizes profundas de seu passado, mesmo depois de décadas de dor e tendo sido reduzido a um miserável por sua própria nação, o Loki está pronto. Pronto para calar a dor, para engolir o rancor e contra tudo e contra todos se tornar a salvação de Elbaf. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês o review do capítulo 1153 de One Piece. Cara, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e um recado breve aqui é o seguinte: dia 4, na sexta-feira, às 3 horas, a gente vai estar no Anime Friends lá em São Paulo, cara, então vem participar com a gente de uma competição muito interessante com premiação de One Piece, beleza? Tamo junto, a gente se vê lá e agora, meus queridos, vamos pro review desse capítulo espetacular. O capítulo se inicia mostrando o Rei Harold na sua infância como um delinquente ao lado dos lendários Dory e Brog. Um detalhe que eu acho bem interessante aqui é que Oda tá deixando claro que a família real de Elbaf tem fortes conexões com martelos de batalha, por motivos óbvios, né? Apesar desse aí lembrar o do Chapolin. Parece que alguém dessa linhagem está destinado a empunhar o Ragnir em eventos semelhantes ao do Ragnarok. Inclusive, no capítulo anterior, o Loki tá ostentando um martelo diferente, mas a gente pode notar no detalhe, na página revelando o baú da fruta, que o Ragnir também estava guardado ali no fundo, como outro tesouro lendário de Elbaf. Foi provavelmente nesse dia que o Loki pôs suas mãos nele e se sentiu destinado a se tornar o deus da destruição. E será que depois desse capítulo, Elbaf merece ser destruída? Harold é 2 anos mais velho que seus amigos, mais forte que ambos e também mais alto devido ao sangue herdado dos gigantes ancestrais. O cara é tão insanamente forte que com uma melecada à la Mr. Five mata um tubarão e através dos mares só encontra tédio e gente fraca. Até chegar ao reino de Bant, no Novo Mundo, e conhecer Ida, uma gigante que era usada como espetáculo em um circo. Com 10 metros de altura, sua voz é como o trovão e seus passos causam terremotos. Ela vem da lendária Elbaf, da raríssima Terra dos Gigantes. Através das lentes do binóculos, Harold se mostra furioso ao sentir Elbaf, sua terra natal, sendo esnobada, num showzinho desses, né? E o resultado disso é a destruição da cidade, somado ao resgate da Ida. Harold, herói. Só que tem um detalhe aqui, né? Ele não perguntou nada. Quem foi que disse que o espetáculo dela não era por vontade própria? Harold, na sua até então arrogância, aprende com um tapão bem dado que nem tudo é o que parece e que as aparências de fato enganam e induzem a erros, como vai ficar muito claro no decorrer desse capítulo. Todo mundo entra em choque, Rei Harold fica de carão, completamente sem reação, e a Ida explica que tinha sido salva pelos humanos daquela cidade, daquele reino, quando seu barco afundou e estava prestes a morrer. Então decidiu ajudá-los, né, como forma de retribuir esse favor, então ela pegou esse trabalho no circo. Na live desse domingo eu disse com todas as palavras que o que mudaria um lixo como Harold seria sem dúvidas uma mulher. Inclusive, gente, apareçam nas lives de domingo em torno ali das 6 horas, tá? Anota aí na agenda, é sempre muito divertido. Enfim, o Harold fica meio perdido ali, mas já nesse primeiro encontro, a Ida faz questão de colocá-lo na linha. Por ter nascido com uma genética tão poderosa, sendo o maior e mais forte do que todos seus amigos, se tornando um rei também tão novo, né? O Harold virou, cara, um mimadão, né? Tudo que ele queria, ele conseguia, mas a Ida não tem medo de ir completamente contra a maneira que todos o trataram durante sua vida, seja com um socão na cabeça ou lágrimas nos olhos. Ida ensinou a Harold que sua força não o torna melhor que ninguém. Ideia que vai diretamente contra a cultura de Elbaf, mas o rei ouviu. Eu só nasci grande.
E aqui a Ida tem um mérito gigante. Mas a gente também precisa dar muito crédito ao rei Harald, que teve a humildade de aceitar pensamentos e comportamentos diferentes dos seus, a ponto de voltar atrás, ver o sorriso da Ida com seus amigos do circo e até mesmo pedir perdão para o monarca daquele país. Oda deixa claro que naquela época, ele, junto dos piratas gigantes, era considerado a coisa mais assustadora de todos os mares. Então a gente tem que aplaudir mudanças, a gente tem que aplaudir essa evolução. O quão difícil deve ter sido pro Harald, que estava acostumado a ter tudo na mão, a ter todos se curvando assim, né? Cara, simplesmente ajoelhar perante ao rei de outro local pedindo perdão com tantas testemunhas. Uma facada na sua imagem, mas um crescimento enorme como pessoa. Essa atitude diplomática, uma qualidade importantíssima para um rei, forja uma relação muito benéfica com o reino de Bant. Nesse primeiro momento, Oda também faz questão de ressaltar qualidades que os gigantes não estão acostumados, mostrando como as culturas podem se somar uma à outra, como a união dos povos tem potencial benéfico para ambos. Arquitetura diferente, temperos únicos, sabores nunca antes sentidos, tecidos distintos. Esse é o fato. Você precisa olhar para eles com um olhar de igualdade, Harald. Eles têm muito o que oferecer. E aqui, Ida lança uma das frases mais potentes do capítulo enquanto todos estão comemorando juntos, no ritmo dos tambores da libertação, fazendo a pose de Nika. Não há nada nesse mundo que mereça ser desprezado. É como o Frank disse uma vez, existir não é um crime. Ida revela que nasceu no South Blue na ilha Samuanai, que significa mais ou menos ali não é frio. O ponto que vale mencionar aqui é que o South Blue é sempre retratado como uma região quente. Inclusive, Jaguar de Só vem desse mesmo mar, então é muito provável que seja dessa mesma ilha de gigantes. E se um D vem dali, pode ser que ela ainda tenha alguma importância. Ida diz que chegou ao Novo Mundo e Harald então afirma que ela atravessou a Serpente de Sangue. Olha só isso, cara, um termo que foi usado no capítulo 129 pelo Dory, dito como a única criatura que ele não era capaz de perfurar. Mais de 1000 capítulos depois, temos finalmente revelado que ela se tratava, na verdade, da Red Line, algo que a gente já especulava aqui. E parece que, de fato, Elbaf considera ela um monstro. Na poesia do Primeiro Mundo, no mural da Yggdrasil, nos é dito que o Deus da Terra e a Serpente de Fogo levaram o planeta a ruínas. Aqui, provavelmente, é uma passagem que trata da terraformação desse mundo. O Deus da Terra formou as terras e a Serpente de Fogo envolveu o planeta. Quando suas chamas acabaram, se formou a Red Line. E dessa forma, o planeta de One Piece estava montado. É claro que se trata de um mito totalmente inspirado na Jormungandr da mitologia nórdica. Isso não quer dizer de fato que a Red Line tenha sido uma criatura, mas sim que o povo de Elbaf a considera dessa forma. Com o passar do tempo, Harald e Ida foram construindo uma bela relação, e ela ensinou a ele o valor das outras culturas. Em poucas páginas, a gente nota um desenvolvimento muito real para sua personalidade, de alguém propenso a destruir para alguém disposto a ajudar. Me pergunto se esse tubarão aí morto foi na base da melecada também. Quando Harald voltou para Elbaf e trouxe Ida com ele, o rei anunciou sua intenção de pagar por todos os seus pecados. Ele reconheceu seus erros e busca a redenção. Ele se tornou alguém muito mais tolerante, de mente aberta, e isso consequentemente o transformou num rei tão adorado. Se aprendermos com o mundo, essa terra também poderá ser ainda mais rica. Não é problema manter o código de honra, não é problema estar sempre preparado para lutar, mas se isso se tornar uma ameaça exagerada para outros países, é preciso repensar. O que seria do mundo, né, com essa linha de pensamento? Seria possível construir relações muito mais próximas. E isso até entra na cabeça do rei Harald, mesmo que a analogia que ele faça seja muito voltada para a guerra, né, como trocar reféns. Essa nova percepção pública do personagem me parece o prenúncio de um futuro em que o Loki seja enxergado de outra maneira por seu povo. Afinal de contas, mesmo com todo o sofrimento que ele carrega, com a reclusão e discriminação que ele sofreu, o príncipe dos gigantes ainda deseja salvar Elbaf. E olha que irônico.
Nessa nova fase da sua vida, o Harold está criando relações diplomáticas visando a melhora do seu país, e é pelas convenções sociais do mesmo que ele é impedido de casar com uma forasteira. Talvez, se houvesse um rei Harold na geração anterior, ele não teria passado por esse problema, mas ele foi vetado pelos anciãos gigantes por ela não ter o sangue de Elbaf. E o questionamento que fica aqui é, cara, quem são esses anciões? Para negar a decisão de um rei e o próprio acatar é porque essas figuras são de altíssima autoridade. Meu palpite é que se trata de algum tipo de grupo ou ordem que reside no reino celestial do país. Porque, cara, o Harold tá lutando exatamente contra isso. Ele sofre com essa decisão e mesmo assim acata. Essas 4 silhuetas são muito estranhas para mim. O contexto, o momento da vida do Harold não me parece propício para aceitar esse tipo de decisão. Mas acontece, né? Então vale ficar de olho nisso, que tem coisa esquisita aí. Só que uma coisa esses anciões não estavam contando, né? É que ao privar uma relação amorosa de verdade, eles estariam criando um ser com capacidade única de tanto destruir como salvar Elbaf. Bom, todo esse lance do casamento negado aconteceu há 81 anos e foi motivado pelo nascimento de Hayruddin, um bastardo do rei Harold com sua amada Ida. Uma criança, fruto de um amor verdadeiro que encontra conforto nos braços de sua mãe e tem seu nascimento aprovado pela população. Mas Harold é obrigado a se casar com Istrida, que é claramente inspirado em Astrid, um nome clássico de origem escandinava que significa divinamente bela e aquela que é amada por Deus. De fato, ela é divinamente bela, mas lembro que eu mencionei no início do review, as aparências, de fato, enganam e induzem a erros. Uma mulher nobre que carrega o sangue do blá 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 blá, bi 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 bi, e de novo esses 4 anciões aí bizonhos em silhueta cagando tudo. Istrida nasceu na Vila do Álcool ou na Vila do Saque, dependendo da tradução, né? Lá em Elbaf, uma das tantas regiões do país que a gente desconhece. Ela menciona que é das terras do norte, mas eu imagino que seja uma direção cardeal, né? E não necessariamente pra cima, lá no reino celestial. Mas pode ser que seja, apesar de eu achar que não, tá? Eu imagino que ela até mencionaria, se ela fosse lá falar, meu irmão, eu, nascida na terra celestial, no reino dos cara bravo e não sei o que lá, porque ela tem toda essa pompa pra esbanjar dessa forma, né? Mas como ela não menciona dessa forma, dessa maneira, eu acho que é só realmente de outra vila a norte da região principal ali de Elbaf. Aí ela vem com um papinho cansado de que tá estudando as artes da terra e do vento, que em outra tradução é Di Feng, que é provavelmente meio que um Feng Shui no universo de One Piece e que tá destinada a amar e ser amada pelo rei Harold, que na região é considerado praticamente um deus, né? Então tá aí o outro significado do seu nome já sendo justificado de cara. Só que tem um detalhe, apenas um detalhe. Ele não ama ela. E você é muito esquisita, cara. Você é muito estranha. Esse papo aí de fechar as janelas porque a energia tá escapando, que o destino dos dois tá amarrado, cara, parecia um bando de balela até se provar algo que ela realmente, de fato, acredita, né? Uma coisa meio humanas quântico ali, astral elevado. Bad vibes. Eu diria que é bad vibes, tá? E a cara de pau da moça é tão grande, mas tão grande, que ela já chega pedindo pro homem esquecer a mulher do leste, né? No caso, o amor da vida dele. Mas ela fez uma parada maneira, que ela chegou com o cavalo da sorte Asla. Ele é claramente inspirado no Sleipnir da mitologia nórdica, a montaria mágica de Odin, um cavalo cinza de 4 patas conhecido por ser o mais veloz do mundo, capaz de cavalgar em terra, no mar e no ar. E isso coloca Harold mais uma vez como a figura simbolizando ali o próprio Odin, pai do Loki, dono do Sleipnir e por aí vai. Só que ela mete o migué de que o cavalo, que inclusive, vamos ser sinceros, né, é absurdamente bizarro, muito grande mesmo, anatomicamente irreal, vai trazer sorte pro cara e já de cara as coisas começam a se embananar ali, né? Mas obviamente isso não é culpa do cavalo, nem da criança que vai nascer. O drama todo vai acontecer exatamente porque o Harold não pôde ser unido com a mulher que ele ama e também pelo fato da Istride acreditar perdidamente nessas místicas que até então não tem uma explicação, mas podem vir a ter. Até porque o Loki vai nascer com um traço genético muito peculiar. E será que isso vai ter alguma explicação?
a gente já vai comentar. Ah, e essa luxúria dela aí também, né, de querer todas as joias e ouro do seu quarto, que as refeições têm que ser feitas com talheres de prata e blá blá, pô, já me fez criar um desgosto pela personagem, tá? É isso. Que seria só o começo. Por incrível que pareça, seria só o começo. E aí, 10 anos se passaram, cerca de 70 anos atrás, navegar entre as ilhas era algo muito difícil devido à selvageria do mar. E eu sinceramente me pergunto o que causava essa selvageria? Algum fator climático específico naquela época? Os resquícios de algum evento astrológico? Ou talvez de uma guerra? O que importa por agora é que as técnicas de navegação de Elbaf eram muito atraentes para as outras nações, e o rei Harald estava lá para compartilhar essas informações. A gente vê ele passando em um ano, o que é muito curioso, né? Porque se o Kaido viesse de lá, ele fosse originalmente dessa ilha, eu não duvidaria nada, tá? Que o homem ali, Harald, tivesse dado uma escapada em algum momento, anos depois, passado lá e gerado um monstrão, porque são muitas similaridades. Mas nada impede que isso tenha acontecido depois, posteriormente, no Reino de Vodka. Enfim, será que ele foi fazer algo em Onigashima, que naquela época era chamada por outro nome, como menciona o Marco? Vendo a relação dos chifres, dos gigantes ancestrais, cara, eu ainda espero que Onigashima tenha alguma explicação. Fora que em Onigashima tem a katana gigantesca, né, e lá em Elbaf a gente tem aquela espada cravada, então pode ser que exista alguma conexão entre os dois. Outro ponto curioso é essa menção à estrela ao norte chamada Polestar, que nunca se move. Existe em One Piece a ilha Roadstar, que também pode ser escrita como Lodestar, que é a última ilha da Grand Line antes de Laugh Tale, que inclusive, tal como Laugh Tale, ninguém chegou nos últimos 800 anos, só a tripulação do Roger. Mas também existe uma ilha chamada exatamente Polestar, que é um arquipélago no East Blue, onde fica exatamente a cidade de Logtown, conhecida como a cidade do começo e do fim, por ser onde Roger nasceu e foi executado. Será que acima dessa ilha existe uma estrela que não se move, que serve de referência para a navegação dos gigantes? Eu acharia uma possibilidade real, só que eles mencionam que ela está no norte. Só que como os pontos cardeais de One Piece às vezes são tão confusos, né? Às vezes estão mostrados ali virado em 90 graus, às vezes em 225, é uma loucura total. Então eu deixo esse palpite da estrela Polestar tá exatamente acima do arquipélago de Polestar, lá no East Blue. O legal aqui é que o rei Harald fala abertamente da Ilha dos Tritões e tem uma teoria quente rolando na comunidade de que a Shirahoshi é a moça, a figura que fica conversando com o Loki e reconheceu seu coração gentil. Eu não acho que seja isso, tá? Mas não excluo essa possibilidade. Vou deixar meu palpite sobre isso, quem é a moça, no final do review, porque ele casa perfeitamente com a conclusão do capítulo. Enfim, sabendo da importância do país dos Homem-Peixe e também de Elbaf, quem sabe não exista de fato uma relação antiga entre os dois. Eu, particularmente, sempre achei meio exagerada, né, as proporções ali do Rei Netuno, por exemplo, e da Shirahoshi. Mano, são grandes demais, são quase gigantes. Será que há séculos atrás algum gigante ou uma giganta conheceu uma princesinha ou um principinho e deixou uma genética gigante na família real dos Homem-Peixe? Sanji fosse um gigante? Bom, o que importa de verdade vem agora. Há 63 anos, durante uma das expedições do rei Harald, nasce o príncipe Loki de Elbaf. Mas o momento de resplendor e alegria logo é destruído. Essa sequência de verdade, cara, partiu o meu coração. Estrida deu a luz e também as trevas ao príncipe Loki. No momento de mais pura conexão entre mãe e filho, no primeiro olhar trocado, ela responde com repulsa e afastamento. Recém-nascido, Loki foi abandonado por nascer simplesmente como nasceu. Estrida é consumida por uma fúria e um medo implacável. Ela ordena que Loki seja descartado e que digam a Harald que o bebê nasceu morto. A verdade é que os olhos dessa criança são muito mais puros do que o dessa mulher, que no auge da sua ira possui o olhar como o do próprio Imu-sama. Eu até poderia acreditar que nessa altura já tinha alguma trama ali, alguma interferência do soberano desse mundo em Elbaf, que a Estrida tá sob os efeitos de algum tipo de controle como a da Gunko, mas é só uma mãe péssima mesmo. É uma mulher que nos próximos anos, enquanto existir, vai repudiar completamente a existência do seu filho. Olha ele querendo alcançar a Estrida. Essa criança foi amaldiçoada.
As mãozinhas do Loki não encontram a mãe, não encontram ninguém. Abandonado desde o primeiro segundo de vida, ele chora. A primeira emoção que ele sente é a tristeza, o abandono. Aqui vale lembrar que o vínculo afetivo com uma mãe já começa na gestação. A mãe é o lar, é o conforto. E esse tipo de separação brusca e a ausência do acolhimento geram uma memória profunda que culmina em insegurança emocional, dificuldade de se relacionar e o sentimento crônico de não pertencimento. E não é exatamente isso tudo que o Loki apresenta. O questionamento mais frequente em relação à personalidade dele não é como o Loki se expressa mal, como ele tem dificuldade de falar as coisas porque ele acha que ninguém vai acreditar. Talvez ele tenha feito tudo o que fez durante a sua vida para simplesmente chamar a atenção que ele nunca, absolutamente em nenhum momento teve. E esse instante com a Estrida é o início, é a raiz de uma árvore de solidão, de uma gigantesca árvore de abandono. É só uma base horrível que vai ser reforçada pelo preconceito que ele vai sofrer durante toda a sua vida, porque ele simplesmente é uma maldição. Só que na verdade, esse preconceito existe simplesmente por ele ter nascido diferente. O escrito aqui é fato. O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém nesse mundo é ter sua existência negada por sua própria mãe no exato instante em que nasce. É, de novo, o nariz azul do Chopper. É a intolerância somada à ignorância que resulta no sofrimento. Só que não há nada nesse mundo que mereça ser desprezado. A Estrida, absolutamente covarde, arruma suas coisas para fugir e comenta que isso foi previsto antes mesmo do seu nascimento, que um dia o rei Harald seria morto pelo próprio filho. Uma profecia que parece infundada, tudo indica que não foi ele que matou seu pai. A única verdade presente nessa previsão é o sofrimento que ela causa no Loki. E olha que absurdo! Enquanto Harald lutava contra a barreira diplomática entre os países, todo o desastre que aconteceu em Elbaf após o nascimento do seu filho foi creditado como parte da maldição do Loki. Olha o peso disso, cara. Olha a carga que essa criança tem que entender que tá carregando conforme vai crescendo. Olha como o Oda retrata que o medo do diferente e do desconhecido, somado a pensamentos arcaicos que supostamente estão aí para defender o povo de Elbaf e a sua linhagem real maravilhosa, seu sangue e tudo mais, são os mesmos responsáveis por criar a maior arma, o maior homem que pode propagar a destruição contra o país. Olha a diferença na relação da Ida e do Hayrodin. Cara, nunca faltou nada pra esse aí. E vamos ser sinceros também, ele não é culpado de odiar o Loki. Ele simplesmente cresceu com esse pensamento de que ele era a escória e que também era amaldiçoado, pra depois, durante o crescimento dele, ele também ser espancado com frequência pelo irmão mais novo. Então é uma situação que pra crianças ali é extremamente delicada. Mas em relação a sofrimento, o que passa o Loki, cara, incomparável. Incomparável. Por fim, mesmo jogado para ser morto no submundo, ter sofrido uma queda que o próprio Hayrodin adulto disse que poderia ser fatal para ele mesmo, Loki escala a Yggdrasil externamente ferido e internamente muito mais. É um nível de resistência numa idade tão tenra que é inigualável. E o que motiva essa criança a engatinhar e aprender a escalar é a busca por uma mão que ele não pôde encontrar. É o contato que ele nunca teve, o afeto que não tava lá. Cara, que personagem espetacular é o Loki. Que capítulo, cara, lindo pra gente viver um pouco do muito que ele sofreu e entender de verdade o que falta. Tá muito claro que ele criou uma narrativa interna de que precisa provar sua existência o tempo todo, com reconhecimento, poder, com caos. É muita coisa para uma criança. É realmente muito traumático o que ele tá passando nas primeiras 24 horas da vida dele. É muito significado, é uma percepção muito dura do mundo que obviamente ele vai levar para todas as fases da sua vida até algo aparecer e poder expurgar todo esse sofrimento. E isso, ainda bem, vai acontecer. Fora essa análise, né, que a gente consegue traçar a partir de agora, tem vários outros pontos incríveis para serem comentados
desse fechamento de capítulo. O passado trágico do Loki lembra duas figuras mitológicas. Hefesto, o deus do fogo e dos ferreiros, que foi jogado do Monte Olimpo pela sua mãe Hera, ao ver que ele nasceu com uma perna maior que a outra. E claro, Nidhogg da mitologia nórdica. Essa criatura é um dragão-serpente que tem olhos semelhantes ao do Loki de One Piece, que reside nas raízes de Yggdrasil, tal como Loki vive na base da Yggdrasil, ou pelo menos foi jogado lá e forçado também a escalar ela, ou como ele foi aprisionado também depois de ter sido derrotado pelo Shanks. Nidhogg é conhecido por roer constantemente a árvore, e o Loki já foi visto dando algumas breves e belas marteladas buscando sua destruição. Essa serpente nórdica também exerce um papel fundamental no Ragnarok e desempenha um papel ativo na destruição da Yggdrasil e também do mundo. Será que se o Loki de One Piece realmente tiver uma fruta, é algo relacionado à serpente dragão? No capítulo passado, a gente vê ele chegando dos céus tal como o Kaido já fez algumas vezes. Será que teria alguma relação aí com a serpente que envolve o mundo? Jormungandr, a serpente sangrenta ou a serpente de fogo mencionada na poesia do primeiro mundo de Harley? O Loki bebê também me lembrou, cara, um bando de coisa. O final de Shadow of the Colossus, o Muzan de Demon Slayer, que é o pior demônio do mundo, seus olhos por si só já levantam muitos questionamentos. Vai ter algum poder especial? De onde vem essa genética? É algo realmente do inferno do mundo de One Piece? Algo demoníaco? Doflamingo também era conhecido como o demônio celestial e seus olhos até hoje são ocultos do mundo e de nós. Mesmo quando ele era uma criança em Marejoa, ele estava lá com seus olhos ocultos. O avô do Zoro se chama Roronoa Pinzoro, e esse nome significa olhos de cobra. Será que um passado relacionado a esse olho poderia justificar as conexões demoníacas que tem o nosso espadachim? Será que isso poderia justificar finalmente o olho esquerdo do Zoro? Vamos longe aqui, hein? Bom, apenas algumas suposições, né? São muitas possibilidades geradas através dessa revelação dos olhos do Loki. Mas, outro ponto que eu acho importante mencionar é que Mossa-san parece ter sido uma mão que se estendeu pro Loki. Nesse capítulo, o Oda fez muita questão de contrastar a forma como a Ida e como a Estrida são. E isso me faz acreditar e também querer que o verdadeiro amor da vida do Harold tenha de alguma forma acolhido o irmão do Hyruujin. O meu palpite passa a ser que Mossa-san é a Ida e com a gentileza que ela provou ter nesse curto flashback, esteja fazendo o Loki, mesmo vendado, enxergar as cores do mundo. E para finalizar, eu sinto que eu consigo ver exatamente o momento em que os olhos do Loki vão ser revelados. Tá muito claro que, para ele esconder eles, o personagem carrega uma vulnerabilidade, um trauma, uma fragilidade emocional relacionado aos olhos. A realidade é que, assim como seus olhos, o Loki sempre está ocultando sua personalidade por trás da venda. Os olhos tapados tornam a existência dele mais aceitável para os outros, mas menos livre para si. Ele é marginalizado por esse olhar, ele não quer que ninguém tenha a mesma reação que sua mãe teve. Mesmo que ele nem se lembre disso, tá cravado de alguma forma no seu coração. A venda é um escudo que ele usa para se proteger dos outros. Mas se ele fosse completamente, ligando para nada e caótico, como muitos acreditam que ele seja, ele não se daria o trabalho de tapar seus olhos. Ele não estaria absolutamente nem aí. Ele ia chegar, ia causar com aquele olhar e as pessoas iam ficar desconfortáveis e para ele não ia fazer diferença. Mas faz, porque se elas reagirem assim, ele vai sofrer. O fato de usar as bandagens durante toda a sua vida denota uma fragilidade emocional no personagem. E é aqui que o momento e a solução chegam. Em alguma situação, as bandagens do Loki vão ser tiradas e o Luffy vai estar ali para olhar diretamente nos seus olhos e não ter nenhuma reação. Lembra da outra frase potente da Ida nesse capítulo? Você precisa olhar para eles com um olhar de igualdade. E é só isso que o Loki precisa, que as pessoas o enxerguem como igual. O Luffy vai libertar o Loki das amarras em seus olhos e das correntes em seu coração. A gente vai ver um desenvolvimento fantástico de um personagem brilhante que ainda tem muito para mostrar. Com as faixas longe do seu rosto, o Loki vai, devido à reação do Luffy,
vê um futuro iluminado como o sol, onde ele pode ser aceito por ser simplesmente quem ele é. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1153 de One Piece, e que capítulo maravilhoso, um capítulo de flashback que já veio entregando muito mal. A percepção do Rei Harold mudou demais, cara, ídolo supremo, master. O que tá acontecendo pra ele não ter ido contra os anciãos de Elbaf? Isso tá me deixando louco, me deixando muito encucado. E o Loki, cara, entreguem as taças, entreguem o arco, entreguem a coroa pra esse homem, ele merece tudo de bom. Meu Deus, quanto sofrimento, quanto sofrimento. E é isso, gente, capítulo, pô, fantástico, gostei muito desse primeiro capítulo de flashback e acho que não vai durar tanto assim, tá? Imagino que mais um ou dois ali sejam suficientes pra gente voltar pro enredo principal com o Luffy e ele ali, o Hairudin emocionado também, percebendo que, cara, meu Deus do céu, quanto sofrimento o irmão dele passou e tudo mais. Cara, Elbaf vai chegar muito quente e depois desse flashback, pô, vai ser loucura total. E Musamá ali, a verdade sobre o Loki, vai ter fruta também lendária, oxi. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, não esquece daquele like, se inscreve no canal se não é inscrito para mais análises, teorias e tudo mais sobre One Piece, beleza? Tamo junto demais, muito obrigado do coração por me acompanhar até aqui, e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!